Tudo bem, pessoal? Bom dia. De licença para falar de pé, que eu não consigo... De manhã é mais difícil, então ficar mais acordado. Primeiro, eu queria muito agradecer Carlos Siqueira, Renato. Foi um prazer e um privilégio estar de novo aqui com vocês, dividindo um pouco dos resultados das nossas pesquisas. Eu dei um nome meio provocativo para o nosso estudo, que é Política Pública pela Lógica da Demanda, ou, em outras palavras, o Brasil visto pelos brasileiros. E o nome tem a ver com o que talvez seja o maior desafio da classe política atual, que é entender o que as pessoas querem. E mais do que isso, considerarem o que as pessoas querem, pensam e enxergam para o futuro. Antes de começar, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato, eu sou homem branco paulistano, tenho curso superior, sou o terceiro universitário da minha família. Eu tenho 39 anos de idade. E é nessa condição de privilégio que eu falo. Porque, pelo simples fato de eu ser homem, eu ganho 69% mais do que uma mulher branca paulistana de 39 anos de idade que tem curso superior. E 76% mais se essa mulher fosse negra. É muito importante, quando se faz o exercício de se colocar no lugar do outro, entender de que lugar você fala, do que você teve acesso na sua vida e do que você deixou de ter acesso na sua vida. Então eu peço licença para falar desse lugar. Vocês vão ver ao longo desse nosso bate-papo um monte de número, um monte de gráfico, estatística para isso, estatística para aquilo. E o convite que eu tenho para fazer para os senhores é que em nenhum momento desse nosso bate-papo as senhoras e os senhores esqueçam que atrás de cada número, de cada gráfico, de cada estatística tem a história de alguém. De um brasileiro que tem sonhos, que tem expectativas, que tem medos, que tem frustrações. Toda vez que aparece uma pesquisa no jornal, a galera só olha o número. A intenção de voto, o grau de satisfação do governo. E acaba por esquecer que esses números representam a história das pessoas. O convite que eu tenho para fazer é para que vocês olhem para as nossas pesquisas com essa lógica de entender que atrás de cada número tem a história de pessoas. Nós vamos falar de gente aqui hoje. E todo mundo sabe que o Brasil passou por várias transformações. Tem alguns históricos aqui. Várias transformações do plano real para cá. Várias transformações do último ano para cá. E nessa montanha-russa de mudanças, o brasileiro está deixando de ter as referências que historicamente teve. Sem absolutamente nenhum juízo de valor sobre se isso é bom ou se isso é ruim. Por favor, quem é rico aqui, levanta a mão, por favor. Rico, não é de amor, não é de carinho, é de dinheiro. Quem é rico? Ninguém? Ok, quem acha que é pobre aqui, levanta a mão, por favor. Quem se considera classe média, levanta a mão, por favor. É impressionante, eu fiz essa pergunta na Rocinha e o resultado foi exatamente o mesmo. Lá na Rocinha, quando eu estava lançando o livro de favela. Por quê? Porque a gente sempre conhece alguém que tem mais grana que a gente. Alguém que tem menos grana que a gente. Então nós somos classe média. Todo mundo acha que é classe média. No Brasil, 4 em cada 5 brasileiros se consideram classe média. 4 de cada 5 brasileiros se consideram classe média. São pessoas que, de um jeito ou de outro, pensam, se enxergam como o meu amigo, um cara que eu vou apresentar para vocês, o meu amigo MC Branco Drama. É legal que no teste tinha funcionado. Vamos de novo. Salve, salve. Aí. Aqui é Branco Drama. Valeu. Luciano Huck, Chiquinho Scarpa,
Amaury Júnior, é nóis. Sabe o que é? Não ter um Itaú, personalité. Pega a fila do banco dando pau no meu 3G. Vida insuportável, eu falo pra vocês. Meu táxi não chega, tô atrasado pro francês. Tenho vontade de matar minha empregada. Queimou minha camisa da Abercrombie importada. Às vezes até penso em fugir de casa, mas tem hotel que deixa minha rinite atacada. O caos aéreo me deixa infeliz. Mais de 1 hora de espera pra voltar de Paris. Tumulto na saída, bagunça no free shop. Não compro esses produtos com desconto, não sou pobre. Andar no shopping no meio da pobretada. Um monte de diarista que faz compra parcelada. E essa fila no Starbucks é foda. Eu já bebi aqui antes de virar moda. Eu sou da classe que sustenta esse país. Não tem Bolsa Família, meu pai não é juiz. A minha vida é bem pior que a de um pobre. Classe média sofre. E por aí vai. E todo mundo conhece alguém parecido com o MC Branco Drama. Em geral, eles usam a camiseta do Brasil de vez em quando. Mas está mais presente do que se pode imaginar. Essa visão que nós temos de que todos são classe média, não do ponto de vista sociológico, pelo amor de Deus, não vou, mas do ponto de vista da renda, da média da renda, e acaba esquecendo que o nosso país é muito desigual. Que metade das famílias brasileiras tem uma renda total, somando a grana de todo mundo dentro de casa, menor do que R$ 2.300 de renda familiar. Metade. 90% da população brasileira, 90%, 9 de cada 10, tem uma renda familiar menor do que R$ 6.750. Os 5% mais ricos começam com uma renda familiar de R$ 10.000. Portanto, se alguém aqui tem uma renda familiar de R$ 10.000 ou mais, parabéns, vocês fazem parte dos 5% mais ricos do Brasil. Ou seja, que tem gente que entrou aqui achando que era pobre e descobriu que é rico, é impressionante. Porque eu não posso falar que os 5% são classe média. Ah, Renato, mas talvez esse número esteja um pouco subestimado. Talvez esteja. Se tiver 30%, R$ 13.000, muda alguma coisa? Não. Agora, qual é o nosso desafio? A política pública tem que ser feita para os 100%. Priorizando quem mais precisa. Só que quem discute política na prática são os 10% mais ricos. Então o que existe hoje é uma dissonância cognitiva entre quem formula, pensa e decide as políticas públicas no Brasil e a grande maioria da população brasileira. E é muito difícil para quem vive tão afastado dessa realidade, da grande maioria dos brasileiros, entender quais são as demandas de políticas públicas para essa parcela gigantesca da população brasileira. E isso não tem a ver apenas com ser esquerda ou direita. Se a gente analisa o perfil das manifestações pró e contra o impeachment da ex-presidente Dilma, eles eram majoritariamente formados pela elite. De um lado, uma elite empresarial. Do outro lado, uma elite mais ligada ao funcionalismo público. Mas dos dois lados, com uma renda média maior do que 40% maior do que a média da população, e com 4 anos a mais de escolaridade do que a média da população brasileira. Eram essas as pessoas que estavam na rua. 40% de renda a mais. Nós estamos falando que a discussão a favor ou contra o impeachment se polarizou por uma briga de opiniões e pontos de vistas de uma minoria privilegiada dos dois lados. Dos dois lados. Bom, um outro fator que levou a essa mudança no Brasil foi essa mudança gigantesca das classes econômicas no Brasil.
que sim fez surgir uma classe C, mas que também fez surgir uma nova classe A e B. E esse entendimento das mudanças de renda fez com que alguns estereótipos e paradigmas que serviam para tentar classificar a população de acordo com o seu bolso, deixaram de fazer sentido. Foi por isso que eu vendi o Data Popular. Porque o bolso deixou de ser o único vetor de formação de opinião pública, ou a homogeneidade que se tinha no pensamento da elite, ou da classe C, ou da classe D, deixou de existir. Por exemplo, classe C. 80% dos jovens da classe C são internautas. 2/3 são bancarizados. 64% possuem smartphone e 53% dos smartphones no Brasil estão na mão da classe C. 40% não mudaria para um bairro melhor do que o atual, mesmo que a sua condição dobrasse. E isso é bem diferente do que se imaginava que era a classe C. Mas vamos falar da elite, dos 25% mais ricos do Brasil, da classe A e B. Pessoal, elite aqui é os números que eu falei no slide anterior, ok? Mas vamos falar do um quarto mais rico da população brasileira. Atenção, não é a Gaviões da Fiel, é um quarto mais rico da população brasileira. Vocês sabiam que na classe A e B, 2/3 dos adultos não têm faculdade? 2/3 dos adultos da classe A e B, dos tal dos formadores de opinião, se é que tem gente que acredita nisso ainda. 73% estudaram apenas em escolas públicas. Apenas 1/5 já viajou para fora do Brasil, ou dita de outras palavras, de cada 10 pessoas da classe A e B, 8 não conhecem nem o Paraguai. E 61% utilizaram o transporte público no último mês. Então, nessa realidade, onde o bolso não explica mais a cabeça, onde o capital cultural não conversa mais com o capital econômico, a gente precisa mudar as réguas de medidas para entender o cidadão. As réguas do século XX não servem mais para entender o cidadão do século XXI. E é exatamente por isso que os institutos de pesquisas erram e erram. As organizações sociais, privadas, governamentais, tentam buscar a todo momento critérios de classificação e de segmentação da população brasileira. Mas será que alguém já perguntou para as próprias pessoas como elas se identificam? A gente tentou fazer esse exercício. Tentar entender um pouco que outras possibilidades de conversas e classificações poderiam existir. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied.
we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Eu fiz questão de trazer esse vídeo, e com toda a ressalva de que não tem negros porque estamos na Dinamarca, o vídeo é da dinamarquês, que não... para explicar, ou para a gente refletir duas coisas, basicamente. A primeira questão é que aquele modelo vertical de organização não faz absolutamente mais nenhum sentido no século XXI. O modelo tradicional, em que existia uma coerência gigantesca das pessoas, simplesmente não funciona mais. A segunda questão, porque as pessoas se organizam de forma horizontal para determinados objetivos e em determinados contextos. O segundo é que, infelizmente, a política começa a se pautar muito mais hoje pelo que divide do que o que une. E isso simplesmente não funciona no século XXI. 77% dos brasileiros afirmam desempenhar diferentes papéis no seu dia a dia. 55% dos brasileiros concordam que a sua personalidade muda dependendo da situação e das pessoas à sua volta. Portanto, acreditar numa coerência no tipo de pensamento do cidadão, numa coerência ideológica do tipo de reino do cidadão, é o melhor caminho para errar na análise política. É o primeiro caminho para errar na análise política. Em média, os brasileiros e as brasileiras afirmam que tem 5 características importantes para definir a sua identidade. Não são as mesmas 5, são em média 5. Apenas 7% afirma uma única característica. É uma resposta múltipla e vocês sabem qual que lidera os hobbies? Hobby não é colecionar selo, hobby é jogar baralho com os amigos, jogar bola, sair com as amigas para tomar uma cerveja. Depois veio o papel da família. E o trabalho e a profissão aparecem em terceiro lugar, como fator identitário nas respostas múltiplas. Quando nós perguntamos qual é o principal, o papel na família aparece com 32%, hobbies com 13%, gênero 9%, religião e crenças 8%, trabalho e profissão com 6% para o terror dos marxistas ortodoxos. Só que isso muda. Muda se eu falar entre os mais velhos ou os mais jovens. Entre os mais jovens, a sua identidade de gênero aparece como principal item para definir a sua identidade. Entre os mais velhos, isso cai. Entre os mais escolarizados e os menos escolarizados, entre os solteiros e os casados, entre os heterossexuais e a população LGBT, entre os católicos e os evangélicos. Então hoje a gente tem um olhar de lupa e entende em que contexto, em que situação as pessoas se organizam para determinado objetivo, ou nós simplesmente não conseguiremos fazer política. Fazer política. A
gente está num momento em que a economia em insatisfação criou no Brasil o que nós chamamos de crise de perspectiva. E esse brasileiro não aguenta mais essa crise de perspectiva. Vamos voltar um pouco no tempo, um pouquinho antes do impeachment. Como estávamos um pouquinho antes do impeachment? 63% querendo o impeachment da Dilma e 59% querendo o impeachment do Temer. 63 e 59. Mostra que já naquela época, o que as pessoas queriam era uma real mudança. E que querer a Dilma fora não significava querer ter o Temer dentro. Lá atrás. E a lógica da política tradicional, que cada vez mais está encastelada nas próprias bolhas. A lógica que levava a elite econômica e intelectual e a rua para defender o governo Dilma ou ser contra o governo Dilma, fazia com que não se apresentasse a óbvia alternativa de novas eleições, que era a demanda da população brasileira. Não se apresentava. Na única vez na história, não vou falar o que eu ia falar, tanto não se apresentava, que aos 48 do segundo tempo a presidente Dilma tentou propor isso e o próprio PT falou que não dava. Porque isso seria legitimar o golpe. E isso significa não entender quais são as demandas reais da população. Pior do que isso, isso significa continuar caminhando para o tamanho descrédito que a população tem com a classe política. Isso era antes do impeachment. Aquela sensação de que nós tínhamos chegado no fundo do poço. E a gente acabou de descobrir que o fundo do poço tem alçapão. 73% dos brasileiros hoje acham que a crise chegou ao fundo do poço. A crise de representatividade não mudou. As pessoas não estão enxergando uma real perspectiva de mudança para isso. E o descrédito entre governantes e governados continua gigantesco. A crise econômica existe para 97% da população brasileira. Estou procurando quem são os 3 que não estão na crise. Apenas 12% hoje confiam nas lideranças políticas no Brasil. Apenas 21% acreditam que a corrupção no atual governo é menor do que no governo anterior. E quando nós perguntamos para a população brasileira se elas são capazes de dizer, o nome de alguém que conseguiria tirar o nosso país da crise, 84% dos brasileiros são incapazes de dizer o nome de uma pessoa que conseguiria tirar o nosso país da crise. 84. Ah, Renato, mas ela tem 16. Quem lidera? O Papa Francisco. Não é piada, é sério. Entre os 16% que dizem o nome de alguém, quem lidera é o Papa Francisco. E quando um argentino é a melhor solução que um brasileiro enxerga para sair da crise, é porque estamos à espera de um milagre. É disso que a gente está falando na prática. Tamanha é a crise de perspectiva da população brasileira. Hoje, 91% dos brasileiros estão insatisfeitos com os governantes. 81% estão insatisfeitos com o Brasil, 87% acreditam que os políticos nunca defendem o interesse da população, 87%. E apenas 4% confiam em algum partido político. O problema é que os partidos políticos, quando olham essa informação, falam: isso é um grande risco para a democracia, e culpam as pessoas, como se ele tivesse tudo bem, fazendo a parte dele, tivesse conectado, tivesse trabalhado. Amigos, bom dia. Os partidos políticos não fazem a mais vaga ideia do que a população pensa. Tem uma linguagem longe, o repertório diferente.
e, de acordo com grande parte da opinião pública, estão mais interessados em sobreviver do que se reinventar. Na prática, e ontem, no jantar de ontem eu discutia isso, nós temos dois blocos. O bloco da demanda, que são os cidadãos, as pessoas, de um lado. E do outro lado, a política tradicional fazendo de tudo para se manter. Isso leva a uma demanda de um outsider por parte da população brasileira. Mas um outsider que não tem legenda, condições políticas para se viabilizar como candidato. Uma hora isso não vai funcionar mais. Uma hora esse negócio vai explodir. As tentativas de se manter essa classe política, da esquerda à direita. Eu estou falando sobre o pensamento médio da classe política, ok? O jeito claro, não de ideologias de esquerda ou direita, se é a favor, se é governo, se é oposição. Não é disso. As pessoas fazem de tudo para se manter no poder. Revezam, brigam entre si, fazem o que então. Por quê? Porque a demanda está clara. O que é mudança para isso? Isso pode acontecer na próxima eleição, isso pode acontecer na outra eleição, mas nos próximos 10 anos, ou isso muda, ou o Brasil implode. O descrédito da população chega a tal ponto que tanto faz quem está lá. Lá é o governo, ou seja, aqui, Brasília. Tanto faz. De 0 a 10, como você avalia seu grau de confiança nas instituições? A democracia no Brasil, 3,53, o prefeito, 2,83, o governador, 2,55, o Congresso, 1,92, os partidos, 1,48. Tudo muito distante da realidade dessas pessoas. Nesse cenário, não é à toa que as dimensões privadas de satisfação da vida estão muito na frente do que a dimensão pública, da nota que dá para satisfação com o Brasil ou com os governantes do Brasil. Quando a gente começa a pensar em perspectiva de futuro, nós vimos que só 49% acham que o país vai melhorar no próximo ano, mas 80% acham que a própria vida vai melhorar no próximo ano. Estão mais confiantes na sua capacidade de mudar do que na capacidade da classe política, de alguma forma, facilitar a vida das pessoas. E isso acontece por quê? Porque a melhora da vida pessoal, segundo eles, depende do próprio trabalho e do próprio esforço. Pessoal, a gente sabe que não é isso, tem que ter condições para promover igualdade de oportunidades e tudo mais. Eu estou falando do que passa na cabeça das pessoas, ok? Meu trabalho e meu esforço aparece com 38% como o principal motivador para a melhora de vida. Depois vem Deus, minha fé e minha igreja. E depois só o governo. Só depois vem o governo. Mais exigente do que no passado, a população passou a demandar cada vez mais uma qualidade dos serviços públicos. 73% acham que é fundamental melhorar a qualidade dos serviços públicos no Brasil, um número que é maior entre as mulheres do que os homens. Com aquela tradicional saúde, educação, segurança, emprego, com uma variação entre as classes econômicas. Mas o que a grande maioria das pessoas concordam é que o Brasil está endividado. E que muitas vezes esse endividamento do Brasil impede o crescimento, de obras, de políticas públicas, ou de melhorar a vida das pessoas efetivamente. Nesse sentido, mesmo num cenário de divisões, a grande maioria da população acredita que governo e iniciativa privada devem unir força para o Brasil crescer.
Renato, você está dizendo que isso é uma defesa maior do Estado mínimo? Não. Não se trata aqui de ser Estado mínimo versus Estado grande. O que o cidadão está buscando é uma palavra que a esquerda odeia, que chama eficiência. Que nada mais é do que as coisas que são pagas chegarem para o cidadão da forma mais barata e reduzindo o desperdício público. E quando a esquerda não entende isso, e fala que isso é discurso liberal, adoram falar isso, né? Reparem que quando a esquerda não tem o que falar, ela acusa alguém de ser liberal. Não entende que a busca por eficiência deveria ser uma busca da civilização contra a barbárie, não de esquerda ou direita. Porque você pode fazer mais escola se você for mais eficiente na construção de escola. Você pode distribuir mais renda se você for mais eficiente. Mas a esquerda não entende isso. A grande maioria da população brasileira utiliza escolas, hospitais e postos de saúde e transportes públicos. A grande maioria da população brasileira. Portanto, discutir o papel do Estado não é um detalhe para essas pessoas. A grande maioria acredita que tudo isso devia ser gratuito. Mas entendam, gratuito não necessariamente é público. O ProUni, que é um dos maiores programas de inclusão universitária do mundo, era uma política pública operada pela iniciativa privada. Simples assim. O que as pessoas querem é um Estado vigoroso, que funcione. Independente do seu tamanho. Essa é uma discussão mais ideológica do que prática da vida das pessoas. Como o Estado não está funcionando e o descrédito com a classe política não para de crescer, o que acontece? Aquela percepção e aquele discurso tradicional da elite econômica de que paga muito imposto ganha relevância. 63% acreditam que sim, pagam muito impostos. E 79% concordam com a afirmação: hoje os impostos são muito mais altos do que deveriam ser. Esse dado e essa constatação alimenta o discurso da parcela da classe política que defende a redução do Estado. No entanto, fomos um pouco mais curiosos do que isso. Nós perguntamos, se você pudesse escolher entre pagar o que você paga de imposto hoje e ter uma melhora nos serviços públicos, ou o serviço público continuar exatamente como é hoje e você pagar menos impostos, o que você preferia? E 81% preferem pagar o que paga hoje de imposto se tiver um serviço público melhor. Entendam, a questão está na contrapartida, não está no que paga de imposto. Está em um Estado que expulsa o cidadão dos aparatos públicos. Um Estado em que você chega num posto de saúde e tem uma placa escrito: agredir funcionário público é crime previsto em lei. E você não tem nenhuma placa escrito: é direito do cidadão ter saúde gratuita e de qualidade. É um Estado que é ótimo para cobrar os outros, e tem que ser, tem que regular. É o Estado que criou o PROCON, mas não tem um código de defesa do cidadão que garanta a qualidade dos serviços públicos que são prestados. É o Estado que expele, que não traz. Isso faz as pessoas estarem satisfeitas com o Estado e o governante. Não a visão do que para que serve o Estado. E o Estado serve, no limite, para oferecer e ampliar as igualdades de oportunidades. Para a gente terminar, a gente viu que existe uma vontade latente dos brasileiros em contribuir para a melhora da sua comunidade. 69% acreditam que, como cidadão, ele deveria poder participar mais das decisões públicas. Nós temos hoje 63% que concordam com a frase: posso fazer diferença no bairro onde eu moro.
Temos 76% que acreditam ser importante fazer a sua parte na melhora da comunidade e da sociedade onde vive. E quando a gente pergunta o grau de concordância com a frase, se meu vizinho tem problemas e precisam ajuda, isso não é um problema meu, é de apenas 20%. 66% discordam dessa frase. E quem mais discorda dessa frase é a classe D e E, que tem na lógica comunitária a estratégia de sobrevivência econômica no seu dia a dia. Porque quando você é pobre e mora na periferia, ou você tem a ajuda do amigo ou você está perdido. As pessoas se ajudam muito mais, coisa que não acontece na classe A e B. No entanto, na prática, os brasileiros admitem não atuar concretamente para cobrar melhores serviços públicos. Quando a gente pergunta a nota que ele dá para ele mesmo sobre as suas atitudes para pressionar governantes e administradores públicos, só 11% dão acima de 8%. Renato, você está dizendo o quê? Que uma coisa é o discurso e outra coisa é prática? Tô. Mas vamos entender a razão, que não é a questão do politicamente correto. 31% dos brasileiros dizem ter feito alguma coisa para cobrar melhores serviços públicos ou pressionar os governantes nos últimos anos. Exigiu ou buscou informações em órgãos públicos, participou de abaixo-assinado, fez alguma reclamação ou sugestão sobre funcionários públicos, usou redes sociais, entrou para emitir sua opinião sobre algum serviço público. 31% fez pelo menos uma dessas. A questão é que quando a gente pergunta se ele conhece os órgãos de escuta do Estado, se ele sabe aonde vai reclamar, 51% fala que não sabe. Só 23% afirmam que com certeza sabem onde ir reclamar, aonde ir brigar pelo seu direito. E o que acontece? O que acontece? Nós cruzamos esse número, os 31%, por conhecer ou não conhecer os canais de reclamação. E nesse momento que a gente faz isso, nós vimos que quem sabe onde reclamar, reclama. Enquanto 19% das pessoas que não sabem onde reclamar tomaram alguma atitude, 50% das que sabem onde reclamar tomaram alguma atitude. O problema é que o Estado tem medo de ser cobrado. Ou os governantes têm medo de prestar conta. E essa necessidade de transparência passa a ser uma constante nos brasileiros. Eu queria terminar, e nós vamos ter mais tempo para o debate depois. A gente viu que a crise de perspectiva aqui agrava profundamente a noção de representatividade dos brasileiros. Que existe uma enorme demanda por um Estado mais permeável pela participação cidadã. Um Estado aberto à participação cidadã. Nós vimos que políticas públicas pela lógica da demanda aparecem como um passo fundamental para a contínua construção da democracia brasileira, que se enfraquece com a crise entre representantes e representados. Então, nesse contexto, se tem uma unanimidade entre os brasileiros, é que é preciso expandir a conexão que existe entre a demanda do cidadão e os mecanismos de escuta do Estado. A terceira via surgirá por aí. A terceira via vai surgir através do empoderamento do cidadão, da divisão do poder e do exercício de humildade da classe política se colocar no lugar das pessoas. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Renato. Bons dados para a gente trabalhar, né? Que os dados depois vão estar à disposição de vocês também. Vai ficar com a gente e vai estar no site da fundação, do partido. Sim. Então, obrigado pela apresentação. Presente aqui conosco o deputado Inácio Amor, deputado do Partido Socialista Obreiro da Espanha, que fez ontem uma apresentação para nós. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero também
fazer o registro da presença do Leonelli, da Bahia, que está conosco aqui. Muito obrigado.